Então, agora sobre o sistema respiratório. A fenda palatina ela é chamada também por palatósclise. É caracterizada por uma fenda no palato que está como... Ela faz com que haja uma comunicação entre as cavidades nasal e oral. É uma alteração mais frequente em bovinos e suínos e particularmente em rebanhos endogâmicos, com grau de consanguinidade alto. Apesar de serem alterações compatíveis com a vida, em geral os animais com essa condição morrem precocemente devido à aspiração do leite e subsequente pneumonia. Ela pode ou não estar associada à ocorrência de lábio leporino. Na rinite, por definição, ela se refere a um processo inflamatório da mucosa anal. Em condições normais, a mucosa nasal é abundantemente colonizada por bactérias e fungos e até mesmo por micro-organismos com potencial patogênico. Essa situação é contrabalançada pelos fatores de proteção da mucosa nasal, que inclui secreção de muco, batimentos ciliares e imunoglobulinas. Contudo, em condições de desequilíbrio dos mecanismos de defesa, há o favorecimento da colonização e do desenvolvimento de organismos patogênicos, resultando em inflamação. Frequentemente, a causa primária de rinite é viral, seguida por uma infecção secundária bacteriana ou micótica. As causas incluem vírus, que se constituem na causa primária mais frequente, bactérias como bordetella, fungos. Além das causas específicas mencionadas anteriormente, existem fatores predisponentes à rinite, entre os quais se destacam gases nocivos, como amônia, que abundam em ambientes com superlotação de animais, ventilação pobre e drenagem inadequada de dejetos, alta concentração de poeira e baixa umidade do ar, que induz a diminuição da secreção e desidratação do muco, e, consequentemente, a eliminação mais lenta das partículas depositadas sobre a camada do muco. As rinites podem ser classificadas quanto ao curso em agudas, crônicas ou crônico-ativas. O processo inflamatório agudo é caracterizado por uma exudação, ao passo que o processo crônico é caracterizado por alterações proliferativas. As situações que o processo é classificado como crônico-ativo correspondem aos casos em que a rinite crônica também apresenta características de um processo agudo, havendo associação entre alterações proliferativas e exudativas. Os processos crônicos podem ser resultado de formação de pólipos nasais que são inicialmente césseis, podendo tornar-se pedunculados. Um exemplo dessa condição é o póplio nasal hemorrágico da região etimoidal do equino ou do hematoma etimoidal progressivo dos equídeos. Quanto ao exudato, as rinites podem ser classificadas como serosa, catarral purulenta, hemorrágica, fibrinosa, fibrinonecróticas, granulomatosa. A serose é a mais comum, caracterizada por um exudato translúcido e líquido com número reduzido de células inflamatórias epiteliais. A mucosa nasal geralmente apresenta-se edemasiada e hiperêmica. Essa condição, em geral, causa desconforto respiratório e espirros. Dentro de algumas horas ou poucos dias, a rinite serosa é modificada devido à alteração na secreção granular, infecciosa, bacteriana e aumento do conteúdo celular proteico e exudato. Colapso de traqueia é caracterizado pelo achatamento dorso-ventral da traqueia devido a uma alteração em seus semianéis cartilaginosos, que formam arcos muito abertos e que, ao relaxamento da musculatura lisa, os sustenta. Como consequência, a diminuição no diâmetro do lumen traqueal, podendo ocorrer dificuldade respiratória e a maior suscetibilidade de colapsos respiratórios devido à protusão da musculatura lisa para o lumen traqueal durante exercícios ou estresse intenso. Essa condição ocorre com maior frequência em cães de raças miniaturas, resultando em dispneia ocasional e intolerância ao exercício. A etiopatogenia do processo não é conhecida. O edema pulmonar. Em condições normais, o líquido que extravasa os capilares alveolares não alcança a luz alveolar, porque as junções do epitélio alveolar são mais oclusivas do que as junções do endotélio vascular. O excesso de líquido é drenado por via linfática e é favorecido pela baixa pressão conjuntivo frouxo subpleural. Contudo, se a quantidade do líquido no interstício ultrapassa a capacidade de drenagem linfática, ocorre o extravasamento para o interior do alvéolo. O edema pulmonar é caracterizado pelo acúmulo de líquido nos alvéolos pulmonares proveniente de vasos sanguíneos. É uma condição comum em muitas doenças pulmonares. O fluido de edema se acumula no alvéolo de mistura de surfactante e a consequência dos movimentos respiratórios ocorre a formação da espuma, o que compõe ainda mais as trocas gasosas no alvéolos, por impedir a entrada de ar inspirando o interior dos alvéolos.
As causas de edema pulmonar são as mesmas causas gerais de edema, ou seja, aumento da pressão hidrostática, aumento da permeabilidade vascular, diminuição na pressão oncótica e obstrução da drenagem linfática. Cada uma dessas causas está detalhadamente a seguir. O aumento da pressão hidrostática intravascular favorece o extravasamento do líquido do compartimento vascular para o espaço intersticial e posteriormente para dentro dos alvéolos. Esse mecanismo de edema ocorre nos casos de edema cardiogênico devido ao aumento da pressão nos vasos pulmonares e associação da estase sanguínea decorrente de insuficiência cardíaca esquerda ou bilateral. Outra causa importante do aumento da pressão hidrostática nos vasos pulmonares é a hipovolemia, que geralmente é iatrogênica devido ao excesso de administração de fluidos intravenoso, ao qual pode ocorrer acidentalmente durante a soroterapia. Tal excesso pode ser decorrente do volume excessivo ou simplesmente da alta velocidade de infusão de solução. Em ambos os casos, haverá rápida expansão do volume plasmático, predispondo ao edema pulmonar. O edema pulmonar por aumento da pressão hidrostática intravascular também pode ocorrer nos casos de edema pulmonar neurogênico devido à vasoconstrição sistêmica nos casos de lesão encefálica aguda. Conforme eu já falei, pode ocorrer congestão pulmonar e, em consequência, edema nos casos de traumas ou nas lesões agudas graves em regiões do hipotálamo, resultando a vasoconstrição periférica com aumento abrupto do aporte sanguíneo para os pulmões. O edema pulmonar pode decorrer ao aumento da permeabilidade vascular e ocorre nos casos em que há lesão do endotélio capilares e alveolares. O que ocorre de fato é o caso de que, além das lesões do endotélio e dos capilares alveolares, ocorre a lesão do epitélio alveolar, particularmente nos pneumócitos. A lesão do epitélio alveolar favorece o extravasamento do líquido do lúmen alveolar e, uma vez em que condições normais o revestimento alveolar é praticamente impermeável ao líquido intersticial. Essas condições podem ser decorrentes de diversas causas, como inalação de gases nocivos, inclusive oxigênio puro, toxinas sistêmicas, anafilaxia, que é mais comum em vacas e cavalos. Estados de choque. Um exemplo de edema pulmonar por esse mecanismo pode ser o edema pulmonar decorrente à alergia ao leite, que pode ocorrer em vacas que têm uma mudança súbita no manejo de ordenha com acúmulo prolongado de leite na glândula mamária. Nesses casos, ocorre uma autoalergia de alfa-caseína do leite. A diminuição da pressão oncótica do plasma é outro mecanismo importante para edema pulmonar. Nesses casos, a diminuição acentuada da concentração de proteínas plasmáticas, particularmente a albumina, e, em consequência, o sangue permanece a sua capacidade de retenção de líquido intravascular pelo mecanismo osmótico, como a hipoalbuminemia, albuminemia, que é uma condição sistêmica, e o edema pulmonar, nesses casos, frequentemente está associado à ocorrência de edema de outros órgãos e tecidos, podendo estar associado ao edema generalizado ou anasarca. O hipoalbuminemia pode causar pode ter causas variadas, como a subnutrição, que resulta em menor disponibilidade de aminoácidos para a síntese proteica, hepatopatias e outra vez que o fígado é resultado da síntese de albuminemia sérica, ou nefropatias ou até enteropatias que cursem com perda de proteína. Finalmente, o edema pulmonar pode ser decorrente a uma obstrução linfática, que causa extremamente rara e que resulta em processos obstrutivos nos casos linfáticos, como linfadenites, linfossarcomas, linfangiomas. Macroscopicamente, o edema pulmonar caracteriza por pulmões úmidos mais pesados do que o normal e que não se colapsam completamente quando o tórax é aberto. A superfície pleural é lisa e brilhante, os pulmões são hipocrepitantes e flui líquido na superfície de corte do parênquima pulmonar. Há também líquido espumoso na traqueia e nos brônquios, o que é um achado importante para a confirmação do diagnóstico. Microscopicamente, o fluido do edema é eosinofílico e homogêneo, que preenche todo o alvéolo. Ele também pode ser observado quantidades variáveis no interstício. No caso de hipoproteinemia grave, o líquido do edema pode conter concentração muito reduzida de proteínas e, por isso, não ser corado pelas técnicas de coloração, o que pode impedir a visualização dos líquidos histologicamente. Em casos graves, pode ocorrer eliminação de material espumoso pelas narinas durante a fase agônica, resultado do acúmulo de espuma estável nas narinas. Na atelectasia, ela é a expansão incompleta do pulmão, o que pode ser localizada ou generalizada e resulta no colapso dos alvéolos previamente preenchidos por ar. Portanto, morfologicamente, a atelectasia é caracterizada pela condição ao qual os alvéolos pulmonares encontram-se sem ar e sem nenhum outro conteúdo em seu interior. A atelectasia pode ser congênita em decorrência da expansão incompleta dos alvéolos ou adquirida devido ao colapso alveolar. A atelectasia congênita pode ser subclassificada em um total ou parcial. A atelectasia adquirida, por sua vez, pode ser obstrutiva devido à obstrução total de vias respiratórias ou compressiva por compressão externa do parênquima pulmonar. A atelectasia congênita é difusa, caracterizando a atelectasia pulmonar total, que ocorre nos casos de animais natimortos que não tiveram nenhum movimento respiratório. Nesses casos, nenhum fragmento do parênquima pulmonar flutua quando colocado em um recipiente com água. A atelectasia congênita também pode ser focal ou multifocal nos casos de animais neonatos que têm movimentos respiratórios fracos devido às debilidades.
ou lesão nos centros respirativos do sistema nervoso central, que geralmente é provocada por hipóxia, principalmente em casos de distocia decorrente ao trabalho do parto laboré. A atelectasia obstrutiva é a forma mais comum decorrente da obstrução total de uma determinada via respiratória. Quando a ventilação colateral não é suficiente para a expansão da área afetada, por isso essa condição é comum à espécie bovina, que apresenta uma ventilação colateral inexpressiva. O menos comum em espécies com ventilação colateral bem desenvolvida, como o cão e gato. Em bovinos, mesmo a obstrução de pequenos brônquios pode levar à atelectasia, que nesses casos sempre apresenta um padrão lobular. De maneira semelhante, em pequenos ruminantes também tem a predisposição ao desenvolvimento de atelectasia obstrutiva. Já nos casos de cães e gatos, há necessidade de obstrução de um brônquio calibroso para que seja responsável pelo suprimento de um lobo pulmonar ou de extensas áreas do parênquima para que ocorra a atelectasia obstrutiva. Essa característica se deve à ventilação colateral muito bem desenvolvida nessas espécies. A atelectasia compressiva é causada por lesões pleurares mediastinais ou pulmonares que ocupam o espaço na cavidade torácica e, consequentemente, comprimem o parênquima pulmonar. Macroscopicamente, nos casos de atelectasia congênita, os pulmões podem apresentar-se completamente atelectásicos no caso de natimortalidades ou parcialmente expandidos em casos de neonatos com respiração fraca. Nesses casos, os pulmões têm coloração os pulmões têm a coloração vermelha escura por não ter havido a separação das paredes alveolares por ar, o que dilui a coloração vermelha no pulmão normal. Histologicamente, nos casos de atelectasia congênita, o revestimento epitelial alveolar é constituído predominantemente por células cuboides não achadas como o pulmão normal, uma vez que não houve expansão dos alvéolos. No caso de atelectasia adquirida, áreas afetadas apresentam deprimida em relação ao restante da superfície do órgão de coloração vermelha escura. A coloração se deve ao fato dos capilares na área de atelectasia encontrar-se mais próximos uns dos outros do que nos parênquimas com um conteúdo normal de ar. A área de atelectasia tem a consistência flácida com ausência completa de crepitação e palpação. No efizema pulmonar, ele ocorre muito em espécie não humana, né? E é uma alteração frequente nas clínicas veterinárias. A maior parte nas espécies domésticas. Ele carece de importância clínica, com exceção de equinos, conforme eu vou falar a seguir. Por definição, efizema pulmonar significa distensão de toda a parte pulmonar. Todo o pulmão fica distendido. E fica distendido excessivamente. Os alvéolos ficam anormais, eles ficam com destruição de suas paredes e são um excesso de ar nos pulmões. Ou seja, é uma condição contrária à atelectasia. Nas espécies domésticas, o efizema pulmonar pode ser de dois tipos: alveolar e intersticial. No alveolar, caracterizado por excesso de ar nos alvéolos, acompanhado da não destruição de paredes alveolares. No caso haja destruição das paredes, o processo torna-se irreversível. A patogênese do efizema alveolar envolve a obstrução parcial da árvore brônquica. Cabe enfatizar que o processo de expiração é ativo e coincide com as dilatações das vias respiratórias, enquanto a expiração é passiva associada à diminuição do diâmetro brônquico decorrente de contração da musculatura lisa. Isso faz com que, com o resultado de uma obstrução brônquica parcial, ocorra a entrada do ar nos alvéolos por ocasião da inspiração, mas não ocorra a saída do ar durante a expiração, de modo que há o acúmulo de uma quantidade excessiva de ar nos alvéolos. O efizema pulmonar é de patologia importante na espécie humana fumante, mas nos animais que fumam passivamente, né, ocorre a obstrução parcial das vias respiratórias, destruição enzimática. O efizema mamelar é importante em espécie equina, particularmente na doença como complexo de bronquioelite e efizema crônico, que acomete os principais animais mantidos em baias e ambientes empoeirados. Essa condição também é conhecida como asma equina ou doença pulmonar obstrutiva crônica, como tem já na literatura inglesa, embora a nomenclatura seja a obstrução recorrente das vias respiratórias. O efizema pulmonar, nesses casos, é secundário a lesões bronquiais e bronquiolite descrita anteriormente, na seção de inflamação. Embora mais importante na espécie equina, outras espécies domésticas são suscetíveis ao efizema pulmonar, de modo que qualquer processo de cause broncoestenose com obstrução brônquica parcial pode resultar em efizema alveolar, com bronquites, compressões externas ao brônquio
e hipertrofia. Macroscopicamente, a área afetada encontra-se aumentada de volume, uma vez que não ocorre colapso da área efisematosa, que coloração rosa ou clara, superfície elevada em relação às áreas normais, consistência fofa e hipercrepitante, deixando aí impressão dos dedos na palpação. É importante ressaltar que o acúmulo de ar ou a hiperinflação das bordas craniais e ventrais dos pulmões é comum em animais mais velhos, particularmente em cães, e carece de algum significado clínico. O efizema intersticial é caracterizado pelo acúmulo de ar no interstício, ou seja, nos septos interlobulares e eventualmente no conjunto subpleural e vasos linfáticos. Macroscopicamente, são observadas bolhas de ar nos septos interlobulares que conferem um aspecto semelhante a um rosário ao septo interlobular. Essa lesão ocorre em espécies que têm pulmão septado, por isso, essa lesão é observada em bovinos, com baixa frequência em suínos e raramente em equinos, não ocorrendo em outras espécies de animais domésticos. É importante esclarecer que não há nenhuma relação, sob o ponto de vista de patogênese, entre efizema alveolar, descritivo anteriormente, ou efizema intersticial. A hérnia diafragmática ela é a condição ao qual há o deslocamento das vísceras abdominais para a entrada da cavidade torácica, em que há decorrência da ruptura ou solução de continuidade ao diafragma. Essa condição pode ser congênita ou adquirida. Na maioria dos casos, o processo é adquirido de origem traumática. Macroscopicamente, há comunicação entre as cavidades abdominal e torácica por meio de uma abertura no diafragma. Observam-se órgãos abdominais, principalmente segmentos do intestino, do estômago e do fígado dentro da cavidade torácica. Essas lesões estão associadas a graus variados de atelectasia pulmonar, embora haja hérnia diafragmática, frequentemente provoque a morte do animal em curto período de tempo. A evolução do processo e o estabelecimento do quadro de insuficiência respiratória pode progredir lentamente, ocasionando a morte do animal e até mesmo semanas após o trauma e ruptura diafragmática. No pneumotórax, ela é a condição ao qual há o acúmulo de ar dentro da cavidade torácica e que resulta na perda da pressão negativa intratorácica e, consequentemente, o comprometimento da expansão e a atelectasia pulmonar. Pode ser uni ou bilateral, já que a cavidade pleural do lado esquerdo é completamente separada do lado direito pelo mediastino. As causas do pneumotórax podem ser agrupadas em traumáticas e espontâneas. O pneumotórax de origem traumática pode estar associado à perfuração da parede torácica, que geralmente é acidental, mas que também pode ser iatrogênica nos casos de coleta transtorácica e biópsia pulmonar. Os casos de pneumotórax espontâneo são raros e são consequências de lesões pulmonares que resultam na ruptura pleural visceral e que tem a passagem do ar do parênquima pulmonar para a cavidade pleural. A condição leva a maioria dos casos de pneumotórax espontânea à ruptura de bolhas efizematosas, como consequência da pneumotórax. Pode ocorrer atelectasia adquirida por compressão. Caso o processo seja contido, a quantidade de acumulada na cavidade torácica seja pequena e pode ser totalmente absorvido, sem comprometimento marcante da função respiratória. Contudo, se a condição for bilateral e se a quantidade de ar na cavidade torácica for grande, acumula-se em período curto de tempo, o animal pode morrer de insuficiência respiratória decorrente da expansão pulmonar durante a inspiração.